Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Super Info. Hoje a gente vai viajar no tempo para relembrar os jogos mais vendidos da história do Super Nintendo, um console que marcou gerações e até hoje é lembrado com muito carinho. Se você é fã de videogame raiz, daqueles que a gente jogava horas sem salvar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lançado no início dos anos 90, o Super Nintendo chegou para disputar espaço com outros consoles da época e acabou se tornando um dos mais populares do mundo. Com gráficos mais avançados, sons marcantes e controles precisos, o Super Nintendo elevou o nível dos videogames e criou franquias que existem até hoje, sendo considerado por muitos como o melhor console da história. Mas antes de entrarmos no top 10, vamos falar rapidamente dos jogos que ficaram do 15º ao 11º lugar, títulos que venderam milhões, marcaram época e ajudaram a construir a lenda do Super Nintendo. 15º lugar, F-Zero. Um jogo que mostrou o poder gráfico do Super Nintendo logo no lançamento do console. Além da velocidade absurda, ele ajudou a popularizar o famoso efeito Mode 7, algo revolucionário para a época. 14º lugar, Star Fox. Um jogo de tiro espacial do Super Nintendo que ficou famoso por usar gráficos em 3D poligonal graças ao chip Super FX. No comando da equipe Star Fox, o jogador enfrenta inimigos em missões cheias de ação, trilha sonora marcante e jogabilidade inovadora, tornando o jogo um dos títulos mais revolucionários da era 16 bits. 13º lugar, Dragon Quest VI Heroes of Revelation. É um RPG do Super Nintendo ambientado em dois mundos paralelos, onde um herói com amnésia busca descobrir sua identidade. O jogo se destaca pelo sistema de vocações e pela história envolvente, sendo um clássico da era 16 bits. 12º lugar, Killer Instinct. É um jogo de luta que se destacou pelos gráficos avançados e pelo sistema de combos automáticos. Com personagens marcantes, trilha sonora impactante e combates rápidos, o jogo virou referência no gênero e mostrou o poder do console. 11º lugar, Final Fantasy VI. Um RPG clássico do Super Nintendo, conhecido por sua história profunda e personagens marcantes. Com um enredo mais maduro, vilão icônico e trilha sonora memorável, é considerado um dos melhores RPG da era 16 bits. E antes da gente entrar no top 10, um recado rápido. Se você sente saudades desses jogos e quer jogar tudo isso hoje, existe o Game Stick. Ele já vem com jogos de Game Boy, Game Boy Advance, Mega Drive, Super Nintendo e PlayStation 1. É só plugar na entrada HDMI da sua televisão e partir para a jogatina. Eu deixei o link na descrição para quem quiser conferir depois do vídeo. Agora sim, vamos ao top 10. 10º lugar, Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble. Um jogo de plataforma do Super Nintendo desenvolvido pela Rare e distribuído pela Nintendo, lançado em 22 de novembro de 1996. Na história, Donkey Kong e Diddy Kong desaparecem, e cabe a Dixie Kong, agora acompanhada de Kid Kong, explorar um novo mapa repleto de ilhas, montanhas e fábricas para derrotar o vilão Barão Carl Wallenstein e resgatar a dupla. Mesmo chegando no fim da vida do console, o jogo manteve o alto padrão gráfico da série, com fases criativas, trilha sonora marcante e novas mecânicas de exploração. Com 3.510.000 unidades vendidas, o título fechou a trilogia Donkey Kong Country com sucesso e reforçou a Rare como uma das desenvolvedoras mais importantes do Super Nintendo. 9º lugar, Street Fighter 2 Turbo, Perfecting. Um jogo de luta do Super Nintendo desenvolvido e distribuído pela Capcom, lançado em 11 de julho de 1993. Essa versão trouxe combates mais rápidos, golpes especiais aprimorados e ajustes de equilíbrio que deixaram as lutas ainda mais intensas. A proposta era clara: atender os jogadores que queriam partidas mais dinâmicas e competitivas em relação às versões anteriores. O jogo consolidou de vez os personagens icônicos da franquia e transformou o Super Nintendo em referência para jogos de luta dentro de casa. Com 4.100.000 unidades vendidas, Street Fighter 2 Turbo se tornou um dos títulos mais populares do console e ajudou a definir o padrão dos jogos de luta nos anos 90. 8º lugar, Super Mario World 2, Yoshi's Island.
Um jogo de plataforma do Super Nintendo desenvolvido e distribuído pela Nintendo, lançado em 5 de agosto de 1995. A história acompanha Yoshi, que precisa escoltar o bebê Mario por diversas fases criativas enquanto tenta reunir os irmãos separados e enfrentar Baby Bowser. Diferente dos jogos tradicionais do Mario, o título trouxe mecânicas inéditas e um ritmo próprio de gameplay. O jogo se destacou pelo estilo artístico desenhado à mão, trilha sonora criativa e fases extremamente inventivas, mostrando o lado mais experimental da Nintendo. Com 4.120.000 unidades vendidas, o título se tornou um clássico absoluto. Sétimo lugar, The Legend of Zelda: A Link to the Past. Um jogo de ação e aventura do Super Nintendo desenvolvido e publicado pela Nintendo, lançado em 21 de novembro de 1991. Na história, Link precisa salvar o reino de Hyrule e a princesa Zelda, explorando 2 mundos diferentes enquanto enfrenta masmorras, quebra-cabeças e inimigos cada vez mais desafiadores, em uma jornada épica contra as forças do mal. O jogo definiu a base da franquia Zelda, com exploração livre, itens icônicos e uma trilha sonora inesquecível, com 4.610.000 unidades vendidas. O título se tornou um dos jogos mais importantes da história do Super Nintendo e referência absoluta para jogos de aventura até hoje. Sexto lugar, Donkey Kong Country 2: Diddy's Kong Quest. Um jogo de plataforma do Super Nintendo desenvolvido pela Rare e distribuído pela Nintendo, lançado em 20 de novembro de 1995. Na história, Donkey Kong é sequestrado por King K. Rool, e cabe a Diddy Kong, agora acompanhado de Dixie Kong, atravessar ilhas perigosas, navios piratas e fábricas para resgatar o herói e derrotar o vilão. O jogo elevou tudo que o primeiro título havia apresentado, com fases mais desafiadoras, trilha sonora memorável e gráficos ainda mais impressionantes. Com 5.150.000 unidades vendidas, é considerado por muitos fãs o melhor jogo da trilogia e um dos maiores clássicos da era 16 bits. Quinto lugar, Street Fighter 2: The Old Warrior. Um jogo de luta do Super Nintendo desenvolvido e distribuído pela Capcom, lançado em 10 de junho de 1992. O jogo gira em torno de um torneio mundial de artes marciais, reunindo lutadores de diferentes países, cada um com estilo próprio, golpes especiais e personalidade marcante, algo totalmente inovador para a época. Entre os personagens estão Ryu e Ken, símbolos do karatê, Chun-Li, uma das personagens femininas mais icônicas dos games, Guile, com seu estilo militar, Blanca, Dalsin e Honda, além dos chefes como Mr. Bowser. Com 6.300.000 unidades vendidas, o jogo se tornou um fenômeno global e continua definindo jogos de luta competitivos até hoje. Quarto lugar, Super Mario Kart, um jogo de corrida do Super Nintendo desenvolvido e distribuído pela Nintendo, lançado em 27 de agosto de 1992. A ideia parecia simples, personagens do universo Mario disputando corridas, mas o resultado foi a criação de um gênero totalmente novo, os jogos de kart, que ninguém sabia que precisava até jogar isso aqui. Cada personagem tinha atributos diferentes, as pistas misturavam habilidade e caos, e os itens, como banana, casco vermelho e raio, já eram suficientes para causar discussão no sofá da sala. Com 8.760.000 unidades vendidas, Super Mario Kart virou um clássico absoluto, deu início a uma das franquias mais famosas da história e provou que mesmo no Super Nintendo já era possível perder várias amizades. Terceiro lugar, Donkey Kong Country. Um jogo de plataforma do Super Nintendo desenvolvido pela Rare e distribuído pela Nintendo, lançado em 21 de novembro de 1994. Na história, Donkey Kong precisa recuperar seu estoque de bananas roubado por King K. Rool e os Kremlins, atravessando florestas, minas, fábricas e fases aquáticas cheias de desafio. O grande impacto do jogo foi trazer Donkey Kong de volta depois de anos praticamente na geladeira, sem lançamentos relevantes desde a era dos arcades. Com gráficos pré-renderizados que pareciam coisa de outro console, trilha sonora marcante e jogabilidade refinada, o jogo foi um sucesso imediato.
Com 9.300.000 unidades vendidas, Donkey Kong Country não só ressuscitou o personagem como se tornou um dos maiores fenômenos da história do Super Nintendo. Segundo lugar, Super Mario All-Star. Uma coletânea de jogos de plataforma do Super Nintendo desenvolvida e distribuída pela Nintendo, lançada em 14 de julho de 1993. O jogo reúne versões remasterizadas de Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels, que é a versão japonesa do Mario 2, Super Mario Bros. 2 original e Super Mario Bros. 3, trazendo gráficos e músicas melhoradas, rolagem parallax, física ajustada e correção de bugs, tudo adaptado ao poder do Super Nintendo. O jogador controla Mario ou Luigi através de mundos temáticos, coletando superpoderes, explorando áreas secretas e superando desafios clássicos. O sucesso foi tão grande que, posteriormente, a Nintendo lançou uma versão especial que incluía também o Super Mario World no mesmo cartucho. Com 10.550.000 unidades vendidas, o jogo se tornou um dos títulos mais importantes e vendidos da história do Super Nintendo. No topo da lista está Super Mario World, o jogo mais vendido do Super Nintendo com impressionantes 20.610.000 unidades vendidas. Desenvolvido e distribuído pela Nintendo, o título foi lançado em 21 de novembro de 1990 e marcou uma nova era para os jogos de plataforma. Ele funciona como uma continuação direta de Super Mario Bros. 3, mas agora totalmente pensada para explorar o poder do Super Nintendo. Não por acaso, esse jogo vinha junto com o console sendo a porta de entrada de milhões de jogadores para a geração 16 bits. A história leva Mario e Luigi até a Ilha Dinossauro, onde a princesa Peach é sequestrada por Bowser e seus Koopalins. Durante a jornada para salvá-la, o jogo apresenta uma das maiores novidades da franquia, Yoshi o dinossauro companheiro que pode comer inimigos, cuspir cascos e ganhar habilidades especiais. A jogabilidade manteve a base clássica de correr e pular, mas adicionou novos movimentos, power-up como a capa, fases cheias de segredos e múltiplas rotas, totalizando 96 saídas diferentes, algo revolucionário para a época. Além do gameplay refinado, o jogo se destacou pelo mapa interativo, level design inteligente e uma trilha sonora memorável composta por Koji Kondo, que aproveitou ao máximo as capacidades sonoras do Super Nintendo. O resultado foi um jogo acessível para iniciantes, mas profundo o suficiente para quem queria explorar cada segredo escondido. O sucesso foi tão grande que Super Mario World se tornou referência absoluta do gênero. É considerado por muitos um dos melhores jogos de todos os tempos e ajudou a consolidar o Super Nintendo como um dos consoles mais icônicos da história dos videogames.